Todos aqui conhecem ou já viram um desenho chamado Thundercats? Os mais antigos, Thundercats. Os jovens, por favor, pesquisem no YouTube, anota aí, Thundercats. Tinha um gato, e ele chamava Lion, e pegava uma espada, colocava na frente dos seus olhos e dizia o seguinte: espada da justiça, me dê a visão além do alcance. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos buscar a visão além daquilo que nós estamos enxergando. A visão além do alcance. Não tem outra forma de nós termos essa visão se não for dada por Deus. Por favor, acompanhe comigo. Primeiramente, a gente vai ver 2 Reis, capítulo 6, de 8 a 17. Nós vamos, se Deus permitir, nós ficaremos em 4 textos. 3 fatos conhecidíssimos e o quarto a gente finaliza com as palavras de Jesus. Então, primeiramente, 2 Reis, capítulo 6, versos de 8 adiante, nos diz o seguinte, só para nós entendermos: a cidade estava sitiada, o exército ao redor, e eles iriam atacar o profeta Eliseu. Mas nos diz o seguinte, capítulo 6, a partir do verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não em uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não te farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Este é o primeiro fato. O rei da Síria mandou que seu exército cercasse a cidade, e de fato eles fizeram isso. Logo de manhã, quem acorda cedinho é o servo de Eliseu, ou o seu ajudante, o seu empregado, mas o servo do profeta Eliseu. E ele toma um susto, porque ele só vai falar daquilo que ele está vendo, carnalmente falando. Versos 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Pergunta natural. Talvez se nós olhássemos o que nós estávamos vendo, seria essa pergunta para o profeta: Senhor, e agora? Que faremos? Estamos cercados. A cidade está cercada. E aí é que eu falo um pouquinho a visão além do alcance. Olha qual a resposta do profeta. Ele respondeu: não temas, porque mais são o que estão conosco do que estão com eles. Será que o servo dele conseguiu enxergar isso? Ou entender isso? Possivelmente não. Porque daí ele olha para o lado e não vê ninguém. Olha para o outro lado e não vê ninguém. Só via o profeta. E o profeta fala: mas está conosco do que aqueles que vocês estão vendo? E aí, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E será que esse jovem agora começou a se sentir mais aliviado? Então, irmãos,
Aonde eu quero chegar com isso? Vai haver situações que nós vamos olhar e vamos falar, não tem jeito, não vai dar certo, não sei o que fazer. E de fato vai haver esse tipo de situação. Mas vamos olhar a visão de Eliseu. Vamos orar ao Senhor. Senhor, me dê a solução que eu preciso, porque eu não estou conseguindo achar. E às vezes nós não vamos achar por nós mesmos. Por esse motivo que eu falei um pouquinho, a visão além do alcance. Essa visão que Eliseu teve. Agora, por que será que Eliseu teve essa visão e o jovem servo dele não teve? Aí vai a diferença entre estar em comunhão com o Senhor e não estar em comunhão com o Senhor. Esse é um fato. Outro fato, por favor, acompanhe comigo, capítulo 14 de Números. Vamos lá? Números, capítulo 14. A minha intenção é a gente rever e reler e relembrar alguns fatos que nós conhecemos. Só que às vezes acaba caindo no esquecimento. Números, capítulo 14. A partir do verso 1, a gente vai ver uma situação conflitante. Os homens retornam da terra a qual eles foram espiar, voltaram 12 homens, e o problema é que dos 12, 10 olharam por uma perspectiva, e 2 olharam por outra perspectiva. Capítulo 14 de Número, a partir do verso 1. Nós não precisamos ler, porque nós conhecemos. O fato é, Moisés manda 12 homens olhar a terra que eles iriam entrar. Eles foram, olharam e viram coisas boas. Também viram dificuldades. E aí, meus irmãos, é onde nós devemos canalizar aquilo que nós queremos enxergar. Olhar somente o problema ou tentar olhar para uma solução do problema. Quando retornaram os 12 príncipes de Israel, 10 falaram, olha, a terra é boa. Todos concordaram, mas é difícil. Lá tem gigantes, cidades fortificadas, e nós vamos ser esmagados igual gafanhotos. Essa é a visão de 10. Mas olha qual era a visão dos outros 2. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Perspectiva diferente. Por natureza, o homem é pessimista. Eu não sei porquê, mas o homem é pessimista. E aí tem que ler livro de autoajuda, tem que fazer terapia para se tornar um otimista. E Deus já dá todas as dicas de como nós devemos pensar e agir. Primeiro caso, vamos olhar a visão de Eliseu. Segundo caso, vamos olhar a visão de Josué e Calebe. Olha, existe um problema? Existe, isso é fato. Ele não está escondendo que existe um problema. E o problema são gigantes e cidades fortificadas. E a solução? Está dizendo, não sejamos rebeldes. Confiemos em Deus, e Ele nos entregará como se estivéssemos comendo ou amassando pão. Visão além do alcance. Guarda essa palavrinha. Outro caso, nós também não vamos ler, mas nós conhecemos. Por favor, acompanhe comigo. 1 Samuel 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aos olhos humanos, disputa de um homem guerreiro, que desde a sua mocidade já sabia lutar, de estatura avançada ou avantajada. Era um gigante. Do outro lado, um jovenzinho, cabelo ruivo, bonitinho, que cuidava de ovelhas. Mas vamos ver as duas perspectivas. Primeiramente, capítulo 17, versos 24.
Olha o que diz aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 17, verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e faziam o quê? Temiam grandemente. Essa era a visão da maioria. Agora, olha qual era a visão de Davi. Capítulo 17, versos 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Visão diferenciada, perspectivas diferentes. Enquanto todos os soldados estavam com muito medo, Davi está dizendo: Deus vai me dar nas minhas mãos hoje. E aí, quando a gente começa a olhar essas histórias, e quem não conhece o poder de Deus, dá a impressão que é conto de carochinha. História de fábulas. Não é. Existe uma grande diferença. O confiar e o não confiar em Deus. Eliseu confiava, sabia que ao seu redor estava protegido. Josué e Caleb sabia, confiava. Se não sermos rebeldes e confiarmos no Senhor, a terra é nossa. E Davi, é interessante quando a gente começa a ler um pouquinho da história, que ele começa a fazer as perguntas para os soldados, os irmãos dele ficam bravos com ele. O que você está fazendo aqui? Só veio só para olhar a peleja? E ele dá aquela desculpa: não fiz nada. E de fato ele estava lá, mas não conseguiu entender e enxergar da maneira que aqueles soldados enxergavam. O medo é normal, é natural? O medo é normal e é natural. É do ser humano. Não vou falar para você, não vou ser hipócrita, vocês não precisam ter medo de nada. Esqueçam isso, não é essa a ideia. O medo é humano, o medo é nosso. Às vezes a incerteza é nossa, mas a confiança quem dá é o Senhor. E não tem outra forma de eu confiar nele se eu não estar próximo. Não tem outra forma de eu entender aquilo que Deus quer que eu faça se eu não estiver em comunhão com ele. Existem duas palavras bem diferenciadas. O isolamento social, que as pessoas não ficarem muito próximas de outra, e o isolamento espiritual, que é o homem afastado de Deus. Vocês conseguem enxergar as duas coisas? Isolamento social, isolamento espiritual. O isolamento espiritual jamais deve entrar em nossa vida. Porque quando a gente se isola de Deus, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer que enxerguemos. Nós não conseguimos ter a visão além do alcance que Eliseu teve, que Josué e Caleb teve, que Davi teve e que Pedro não teve. Por favor, acompanhe comigo Mateus, capítulo 26, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos de 51 até 53. Mateus 26, Mateus capítulo 26, versos de 51 a 53. Quando Jesus estava prestes a ser preso e ser levado, quando estava aquele tumulto, com o jeito ímpeto de Pedro, ele saca da sua espada e faz o quê? Corta a orelha do Malco. Mas olha só o que diz, versos 51 a 53. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão e sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: embanha a tua espada, pois todos que colocam a mão na espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Vamos dar uma paradinha nesses dois textos. Visão de Pedro: vou dar um jeito, Senhor.
e arranca da espada e acerta a orelha do homem. Bom de mira. Pescoço perto da orelha, mas acertou onde? Na orelha. Bom de mira. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus não queria que ele usasse da espada, mas que ele entendesse, Pedro, existe algo além que você não está conseguindo enxergar. Para quem é matemático, vamos fazer uma continha. Legião, pela história romana, é aproximadamente um grupo de 7.000 homens. Uma legião, 7.000 homens. Vezes 12, dá 84.000 homens. Aqui Jesus fala, mas acaso se eu rogar meu pai, ele não manda 12 legiões de anjo? 12 legiões de anjos são 84.000 homens. Se vocês tiverem uma curiosidade, Isaías 39, de 36 a 38, um anjo matou num dia 185.000 homens. E aí você multiplica 185.000 homens por 184.000 e não vai caber na calculadora. Mas nós não estamos vendo o número. É só para a gente entender qual é o poder que Jesus tinha em sua mão. Qual é o poder que Eliseu conseguiu enxergar nos montes? Visões diferenciadas. Pedro confiou na sua espada. Jesus podia confiar em 12 legiões de anjos. Irmãos, a igreja ela tem que olhar de forma diferente. Eu sei que o medo é normal, eu sei que o medo é natural, e não dá para a gente fechar os olhos e falar, olha, tudo que está acontecendo aí no mundo é normal e vai passar de qualquer jeito. Não. Algumas coisas nós temos que respeitar. De fato, nós temos que entender que algumas coisas que são impostas é para o bem do homem. Mas deixar de confiar no Senhor, deixar de seguir os seus mandamentos, não tem nada que possa prescrever a isso. Não tem jeito. Isso aí é a decisão que nós devemos tomar. Josué deixou bem claro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você e sua casa? E eu e minha casa? O que nós vamos servir? Eu aconselho a nós pedirmos a Deus, a nós rogarmos ao Pai, que nos dê uma visão de fato, além daquela que nós conseguimos enxergar. Nós temos muitas almas ainda a buscar. Nós temos muito trabalho ainda a fazer. E se nós não enxergarmos por essa perspectiva, desculpe, mas nós vamos ser os servos de Eliseu sempre. Desculpe, mas nós vamos ser os 10 homens que vieram depois de haver espiado uma terra. Desculpe, mas nós vamos ser aqueles soldados que morriam de medo diante do seu problema. Problemas não foram feitos para empurrar com a barriga. Para quem tem, né, soldado? Nós que não temos. Problemas foram feitos para resolver. Surgiu problema? Peçamos orientação a Deus. Senhor, de que forma nós devemos resolver este problema? E possamos ter a certeza, nós vamos conseguir a solução, não por nós, mas por Deus. E outra, não ache que mesmo a gente ainda servindo a Deus, estamos próximos, tudo vai ser um mar de rosa. Não vai. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouquinho a história de Davi, era um homem que era chamado segundo o coração de Deus, mas foi perseguido, foi traído, mas no final tornou-se rei. Jesus foi perseguido, cuspido, maltrataram, pregaram numa cruz, mas no final, coroado em glória, sentado à destra do Pai, há de julgar todos nós. Então, irmãos, dificuldades virão. A diferença, eu prefiro ficar com a dificuldade ou eu vou preferir uma solução que Deus possa me orientar? É isso que nós devemos pensar. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, olhe com outra visão. Para que eu vou aceitar Jesus Cristo? Para fazer parte do grupo? Não, não é para fazer parte de um grupo. É para tirar os meus pecados. São perspectivas. Tem pessoas que preferem ficar com seus pecados. E tem pessoas que não vão querer ficar com seus pecados. São duas visões diferenciadas.
Se eu não quero ficar com os meus pecados, eu aceito Jesus Cristo, rimo dos meus pecados através do batismo e mantenho-me fiel até a minha morte ou até a sua vinda. Se eu não quiser fazer isso, infelizmente, morreremos no pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que Deus nos fortaleça. E eu fico feliz com essa igreja, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de uma pandemia que estamos vivendo. Fico triste por não ter 6 bancos juntos, só tem 4, mas eu fico feliz pela igreja ainda estar reunido, louvando e engrandecendo ao Senhor. Que Deus nos abençoe.